Eu tenho insistido muitas vezes sobre a questão da importância da democracia e de suas instituições, porque só o regime democrático permite que ele próprio seja aperfeiçoado. Nenhum outro regime permite tal coisa. Então, por exemplo, se a gente não está satisfeito com a economia, se não está satisfeito como é que se dá a carga tributária no Brasil, não está satisfeito com a atuação do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, existem caminhos legais e constitucionais para que tudo isso seja aperfeiçoado e mudado. Então, assim, isso não se muda numa democracia, senão pelo caminho legal, pelo caminho democrático, pelo caminho das leis. É assim que funciona. Não se muda isso com bravatas, com ataques, com críticas sem fundamento. Eu vou aqui, e cada um tira a conclusão depois. Nós temos um país vizinho ao norte do Brasil, que é a Venezuela. Naturalmente, a Venezuela é um dos países mais ricos do mundo. Todo mundo sabe que eu sou professor de geografia. Então, a Venezuela é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo. Mas, para além disso, a Venezuela tem outras riquezas. Ela tem um litoral fantástico. A Venezuela também tem boa parte dos seus solos muito férteis para a agricultura. Ela tem uma riqueza hidrográfica imensa, quer dizer, ela é um potencial, é uma potência também para gerar energia hidrelétrica. Tem uma facilidade de exportação em função da sua posição geográfica relativamente próximo dos Estados Unidos e muito mais próximo da Europa do que nós estamos, por exemplo, né, aqui se considerar a região sudeste a mais industrializada do país. A Venezuela, ela foi nos anos 90, através de uma eleição livre, ela elegeu o então Hugo Chávez, que já morreu como presidente. Hugo Chávez assumiu a presidência da Venezuela num momento conturbado daquele país. A Venezuela, apesar de riquíssima, vinha passando por uma infinidade de tumultos internos, conflitos sangrentos, com mortes de manifestantes, enfim. Quando o Hugo Chávez foi eleito, né, naquela expectativa da população de um salvador da pátria, Dr. Hércules. Hugo Chávez, um militar também, mas já expulso, né, da carreira militar há muito tempo, ele assume o poder e com críticas constantes à imprensa, ao judiciário e a qualquer grupo ou pessoa que ousasse afrontar ou criticar o seu governo. Hugo Chávez, com um modelo muito populista de governo, né, dito socialista, Hugo Chávez conseguiu mudar a Constituição do país, reduziu drasticamente o poder do legislativo venezuelano e principalmente do judiciário. Hoje o judiciário venezuelano ele é completamente controlado pelo governo, atualmente pelo Maduro, sucessor, né, do Hugo Chávez, e que continuou o chavismo, né, que assim é chamado esse modelo de governo implantado ali. Também, para além de ter conseguido, através da mudança da Constituição, controlar o judiciário, também reduziu o poder do legislativo e de outras instituições equivalentes, por exemplo, ao nosso Ministério Público no Brasil. Hugo Chávez ainda conseguiu fechar rádios e emissoras de rádio e TV e jornais. Hoje toda a imprensa praticamente da Venezuela é controlada pelo governo. Todas as emissoras livres de televisão e de rádio foram fechadas. Hugo Chávez também instalou nos postos chaves do comando do país a elite dos militares. Hoje, por exemplo, toda a cadeia de produção de petróleo é controlada pelos militares, que se tornaram uma elite riquíssima do país em função de controlar a produção, exportação, refino de petróleo. E armou uma parte da população também. Então hoje, quando se vê a Venezuela num estado de penúria, Dr. Hércules, porque não sei se o senhor que é médico, não sei se o senhor tem acompanhado, a
assim, a fome, né, tem atingido tanto a Venezuela que a média de peso, eu já termino, deputado Dari Pagum, a média de peso de cada habitante venezuelano diminuiu em torno de 7 a 10 quilos aproximadamente em função da fome. Foi uma enxurrada nos últimos anos de venezuelanos fugindo da pobreza e da fome entrando no Brasil. E hoje, como é, com o esquema e com o tipo de governo que Hugo Chávez e Maduro criaram na Venezuela, como se tira um governo desse hoje do poder? É praticamente impossível, a não ser através de um banho de sangue que o país pode atravessar. É muito importante que a gente veja o que aconteceu na Venezuela e como é perigoso quando não se fortalecem as instituições democráticas de um país e quando a imprensa de um país não é livre. Isso é altamente perigoso. Muito obrigado, deputado Dari, pela sua paciência.